Shalom Aleinu, a paz seja convosco, a todos que me ouvem neste momento. Voltamos aqui com o tema, dando continuidade ao tema, o fim e o anticristo. No primeiro vídeo a gente estudou aquela passagem de Tessalonicenses, né? Segundo Tessalonicenses, Shaul, Paulo falando para a igreja de lá, e que também serve para nós. E hoje, dando continuidade a esse assunto tão complexo, cheio de significados e simbologias, vamos agora para o próprio Messias, falando para os seus talmidins, expressão hebraica que quer dizer discípulos, falando para eles sobre o final dos tempos, o sinal de sua vinda. Está no livro de Martialro, Mateus, capítulo 24. Do versículo 1 ao 33. Vamos ler esse e depois vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 1 ao 3. Vamos ler. Vamos começar por aqui. Lá vimos Paulo falando aos Tessalônicos. Agora vamos ver o próprio Messias nos falando sobre as características e as pistas o final dos tempos. Porque tem pessoas que dizem assim, não dá para saber não quando é o fim não. Dá sim. Ele próprio não deixou. O Messias mesmo próprio não deixou as pistas. É claro, o dia, nem a hora, a gente não sabe. Tanto que ele disse, só o Pai sabe. Só o Pai sabe o dia e a hora. Nós não sabemos. Mas o tempo dá para saber. Pois ele deixou a dica. E é esse assunto que eu propus a gente estudarmos juntos. Não eu colocar a goela abaixo de vocês que me ouvem. É assim, como muitos defendem. Um defende uma coisa e diz, é assim. O outro do outro lado, totalmente diferente. Não. Aqui é um vídeo que eu estou fazendo propondo nós estudarmos juntos, refletirmos juntos sobre passagem da Bíblia que nos mostra as características do final. E, como o próprio vídeo diz, né, o título, o fim e o anticristo. E o anticristo, característica do fim e do maior e do inimigo de Deus e nosso. Se dá para saber de onde ele vem, será que é de Roma, da Europa, será que é mesmo o Papa, como muitos dizem? Será? No decorrer dos estudos, dos vídeos à frente, a gente vai ver de onde ele parte. Qual a nação que será atacada? Será que é o Brasil? Estados Unidos? Europa? China? Qual é? Qual o ponto? Qual é o centro da Terra? À medida que esse estudo for avançando nos vídeos à frente, nós vamos ter revelações fantásticas. Enquanto isso, hoje, dando continuidade, vamos aqui agora estudarmos o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, que serve, é claro, para todos nós. Ele próprio falando. Vamos lá. Vamos começar. Mateus capítulo 24, dos versículos 1 ao 33. Esse discurso também você encontra em Marcos e em Lucas. Vamos lá. Jesus saiu do templo e, como se afastava, os discípulos o alcançaram para fazê-lo notar as construções do templo. Mas ele respondeu-lhe, vede tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo isso será destruído. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram pedir-lhe em particular, dize-nos, quando se isso? Qual o sinal da tua vinda e do fim desta época? Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, o Cristo sou eu. E enganarão a muitos, à vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que estas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fome e terremoto em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. Vejam só,
o princípio das dores. Nesse tempo, vos entregarão à tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. E então muitos sucumbirão. Haverá traições e guerras intestinais. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro, como testamento para todas as nações. Então virá o fim. Quando, portanto, vides a abominação da desolação, de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, quem lê, o entenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. E aquele que estiver no campo, não volte atrás para apanhar sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno num sábado, porque naquele tempo haverá grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma vida se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo, aqui ou ali, não creiam, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que vos preveni. Se, portanto, vos disserem, ele no deserto, não vades até lá. Ele em lugares retirados, não creiam. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, que, ao som da grande trombeta, reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade à outra extremidade do céu. Agora vejam só. Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as folhas começam a brotar, sabei que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Vocês viram a pista? Vocês não sabem identificar pelas folhas da figueira quando está se aproximando o verão? Então, quando verem tudo isso acontecer, então saberão que o Senhor está às portas. Quando a gente começa a ler esse capítulo, a gente tem que saber identificar. Vocês viram várias passagens, várias coisas que o Messias disse. Muitas pessoas, até eu mesmo, antes de estudar, quando me iniciei, quando eu li essa passagem, eu dizia, olha, tudo isso vai acontecer no fim. Ó. Todas essas coisas. Calma. Quando eu passei a estudar mais a fundo, com grandes teólogos, e observei, pedi a Deus esclarecimento, e observando os pontos e procurando na história, a gente vê que esse livro é uma mesclagem. Essa profecia que o Senhor deu é uma mesclagem. Como assim? De coisas, por exemplo, hoje, o que é que a gente pode dizer? É uma mesclagem. Por exemplo, ele falou em algo aí, que eu vou tocar já no assunto, que já tinha acontecido antes dele e que iria acontecer de novo nos últimos dias. E outras passagens ia começar a acontecer logo após ele partisse. Quando ele partisse para o céu, a partir daí ia começar. Se lembram que nos evangelhos ele fala e diz, os apóstolos, os emissários, os mensageiros. Apóstolo é uma expressão grega que quer dizer emissário, mensageiro. Que eles escrevem nos evangelhos e diz assim, acaso o servo é maior do que o seu senhor? Não.
Se me perseguem, vão perseguir a vocês também. O que é que ele estava falando? Que todos os discípulos, todos os seguidores de Cristo, sofreriam agonias e aperreios nesta terra. Sofreria perseguições, como até hoje sofrem. É claro, quando a gente para analisar isso, não é em todo local. Por exemplo, por enquanto, aqui na nossa cidade, aqui no Brasil, no nosso país, será que a gente está sofrendo perseguições, tribulações, como os irmãos estão sofrendo lá naqueles países controlados pelo Islã, sendo degolados? Será? Ainda não chegou este momento aqui para nós, mas para eles estão. E em alguns outros locais, os missionários brasileiros e de outros países vão para lá e caem na mão daquele povo. O que é que eles vão fazer? Só vocês olharem aí na internet e ver as barbaridades que eles vêm sofrendo. Quando o Senhor Messias começou a dizer todos esses sinais, isso era como ele disse, ainda não é o fim. É o princípio das dores. Era todo o sofrimento que ia ter de todos os tempos. Quando ele partiu para o céu, aí começa. Surgirão falsos cristos. Hoje em dia, só um aí que eu não sei se vocês conhecem. Ir em Cristo. É um ir em Cristo que diz que é o Messias. É até é um maluco. É um que eu vejo por aí. Mas, e geralmente eu não vejo muito. É uma coisa que eu não vejo. Como eu digo, só esse maluco aí que eu vi uns tempos atrás aí, dizendo que era Cristo. Mas, aqui mesmo, por aqui não. Eu sou Jesus, não. Eu sou o Messias, não. Eu não vejo isso. Gente, irmãos que sabem, tudo bem. Bom, mas algum irmão, alguma pessoa que possa estar me vendo, Cristo, em grego quer dizer Messias. Aí, muita gente por aqui dizendo que é o Messias, não, isso eu não vejo. Agora, nos tempos, quando Jesus diz, olha que aparecerão muitos dizendo que sou eu, muitos dizendo que é o Messias, que é o Cristo. Não acredito, olha que eu já estou avisando de agora. Quando ele partiu para o céu, que ele deixou todos esses avisos, vamos dizer assim, uma contagem regressiva de todos os traços, as características, de todas as características e os traços para a corrida do final dos tempos, vamos botar assim. Se ele estava falando, quando ele partiu para o céu, começa. Mais para frente começou a aparecer pessoas dizendo, eu sou o Messias. E muitos começaram a seguir. Teve até um, que eu estou esquecido agora o nome, se autotitulou como Messias. E os judeus, vários, foram atrás dele, começaram a seguir eles como Messias prometido. Combateu até contra Roma. Preparou, juntou alguns pequenos exércitos, juntou alguns judeus que o seguiram e partiu para combater contra o jugo opressor de Roma. E foi massacrado. Tinha um rabino na época que começou a dar até glória a ele, como Messias. Foi morto. Aqueles morto ele. E aí? Falsos cristos. Falsos profetas começou a surgir também. Que é o que temos hoje. Ia se multiplicar, você viu? Ia se multiplicar inúmeros falsos profetas. É o que eu mais vejo aí. É por toda esquina tem um falso profeta. Tá cheio, espalhado. Por todo canto. Outra característica. Outro ponto-chave que eu quero trazer aqui, que está dentro dessa passagem. Vocês veem que ele chega aqui e diz aqui, ó. No 15, 24:15. Quando, portanto, vindes a abominável da desolação de que fala o profeta Daniel, instalado no lugar santo, quem leu entenda. Isso aqui é um ponto-chave, viu, gente? Isso aqui é um ponto-chave. Aí a gente fica olhando o abominável da desolação, falado por Daniel. Quem leu entenda o que quer dizer isso. Vamos lá. Outro ponto-chave aqui. Tem várias características que o Messias começou a falar, que começou a acontecer logo após. Quando ele partiu para o céu, aí ele disse, olha que eu já deixei vocês avisados. Quando ele parte para o céu, aí começou a acontecer. Falsos cristos começou a aparecer. Não começou a aparecer só hoje, não. É desde aquele tempo. Falsos cristos começou a aparecer que eu sou Messias. Eu sou Messias. E muita gente começou a ir atrás. Quem guardou as palavras do Senhor, não. Mas quem não guardou foi tudo atrás dele. Foi tudo atrás dele. Como até hoje muitos, é claro, tem os judeus hoje, tem os judeus que acreditam. Judaísmo nazareno, judaísmo messiânico, que acreditam no Messias. Mas uma grande massa não. Era como aquela época. Tinha os que acreditavam no Messias e tem os que não acreditavam.
E quando apareciam os falsos cristos, eles iam ir atrás. Oh, eu venci aí. Oh, ia atrás, porque até uma parte, até hoje espera. Outra parte não, crê. Mas uma outra parte não, até hoje espera. Aí iam atrás. Falsos profetas, de monte, perseguições, vão perseguir vocês. Acaso o servo é maior do que o seu Senhor? Não. Se me perseguem, vão perseguir vocês também. Perseguiram os apóstolos, ou os servos, os outros seguidores. Você vê mesmo, está passando até na série aí, está passando até na série aí, a Bíblia, segunda temporada. Que ali é a história do Atos dos Apóstolos. O início. Vocês veem que perseguem, matam. Nero mesmo, nesse período aí, Nero pegou os cristãos, jogava nas arenas para ser devorado pelos leões, degolava, mutilava. Servia de luminária para iluminar a cidade de Roma em postes. Servia de iluminação pública. Veja que perseguição. Foi um massacre. Ele pintava e bordava com os cristãos. Os apóstolos todos mortos de formas terríveis, degolados, mutilados, crucificados, jogados em tacho quente. Só com exceção de João, que terminou na ilha de Patmos, preso. Mas os outros tudo é assim. E os outros seguidores também, todos mortos. E vários outros que se levantaram mortos. Vários foram mortos, perseguidos. Você vê as características, tudinho ali, ó. Tudo. Depois que ele contou, olha que eu já deixei vocês avisados. E tempos depois, foi morto, ressuscitou, terceiro dia, e partiu. A partir dali começou toda a agonia, a perseguição. Toda a agonia começou dali, ó, passo a passo, tudinho, ó. Tudo que ele disse. Está vendo esse templo? Logo no início do 24, é que ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. 70 anos depois, 70 anos depois, 6 legiões. Que isso aí eu vou explicar as 6 legiões em outro vídeo, mais à frente, já para o final. Para vocês verem uma surpresa. Então, 6 legiões, a comando de Tito, invadiu. Começou por volta ali do ano 67, 68, Vespasiano. Depois se tornou imperador. Os judeus começaram a se manifestar para se libertar do jugo opressor de Roma. E Vespasiano, na época general, era comandante do exército romano, cercou a cidade. E mais à frente, já por volta do ano 69, ele passou o comando para seu filho Tito. Vespasiano logo depois se tornou imperador, né? Se tornou o imperador geral. Mas nessa época, por volta de 69, ele entregou o comando dos exércitos ao seu filho Tito, que por volta do ano 70 invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Tocou fogo no templo, queimou tudo, saqueou, profanou e destruiu, queimou tudo. O templo veio abaixo, como o Senhor disse, não ficará pedra sobre pedra. E justamente o ouro do incêndio que foi derretido, que escorreu entre as pedras, eles tiravam as pedras. No livro que se chama História dos Judeus, Guerra dos Judeus, Guerra dos Hebreus, escrito por Flávio José, conhecido como Flávio José, depois eu vou tocar nesse assunto mais à frente. Flávio José, ele escreve, um historiador que viveu no tempo de Cristo, nasceu no ano 34 depois de Cristo e morreu no ano 100 depois. Ele viveu aquilo tudo. Depois eu vou contar com detalhes sobre isso. Ele viveu tudo aquilo, viu o seu povo sendo massacrado naquele tempo, no ano 70 depois de Cristo, quando as legiões invadiu, matou para mais de 1 milhão de judeus morreram nesse dia. Quem estiver no monte não volta para pegar nada. Como será terrível para as grávidas e se for no sábado no inverno, como a gente leu aqui. Tudo isso se encaixava nessa profecia. Tudo isso se encaixa nessa parte aí. Quem tiver, não volte para pegar nada de sua casa, como a gente leu. Se encaixava nesse período. Morreram para mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão. Quem guardou as palavras do Senhor, que guardou, que ouviu, que pôde correr, que fugiu. Quem não, foram cercados por eles e dizimados e massacrados. Dizimados e massacrados pelas legiões de Roma. Pelas 6 legiões de Roma. A comando de Tito, filho de Vespasiano. O que é que acontece? Eles mataram muitos à espada, outros foram capturados, depois crucificados. Tinha um livro de história, conta que nas estradas de Jerusalém, que dava acesso a Jerusalém, as estradas, porque Jerusalém mesmo acabou-se. Nas estradas dando aqui, ó, caminho, dava acesso um monte de cruzes,
que foram capturados vivos e depois crucificados. Somando a barbárie, como o Senhor disse, foi mais de 1 milhão de judeus mortos naquele dia. As pedras dos templos, quando desabou, o ouro que derretia devido ao sangue, os soldados aqui, ó, tirando as pedras umas de cima das outras para recolher o ouro derretido que passava entre elas. Como o Senhor disse, não ficou pedra sobre pedra. Não ia ficar, ó, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Anos 70, depois de Cristo, se cumpriu isso. Aí, essa profecia mescla, você estudando ela, mescla tudo que ele falou ali. Coisas que começou logo a acontecer. Logo que ele partiu, perseguições contra os servos. Os apóstolos todos foram mortos, perseguidos, açoitados nas sinagogas. Os outros também seguidores mortos, perseguidos. Paulo mesmo perseguiu muito antes de se converter. E odiado nas cidades, porque chegava na cidade e começava a pregar. Odiado de várias nações. Quando ele chegava nas nações, era açoitado. Tinha quem cresce, mas a maioria não, porque estava todo cego por aqueles deuses de pedra. E eram perseguidos. E tudo aquilo, tudo era o início. Tudo aquilo que o Senhor Jesus, naqueles tempos, as perseguições, as agonias, as mortes, o templo sendo destruído, tudo aconteceu. Aí isso aí engloba coisas que começou a acontecer logo a partida dele, e começou as perseguições, os massacres, as mortes, serão açoitados nos templos, presos, mortos, tudo, entregação às mortes, traições uns aos outros, tudo veio acontecer logo ali, passo a passo, tudo coisas ali, e coisas, nação contra nação, desde que o mundo é guerra. Mas ele diz, calma, não se alarde, ainda não é o fim. É preciso que isso aconteça. É o princípio das dores. E desde lá até aqui vem acontecendo tudo isso. A gente tem que identificar. E teve coisas que já aconteceu e vem acontecendo. Tudo isso que ele falou era coisas que vinham acontecendo desde o seu período. Ele partiu para o céu. Aí começou a acontecer parte a parte. E coisas que ainda faltam se cumprir nos nossos dias. Sim, como aquela parte que eu falei aqui, Quando, portanto, vides a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, está lá no lugar santo. Quem leu, entenda. O que quer dizer isso? O que quer dizer? Em que parte da história o abominável da desolação? Em que ele queria dizer com isso? Vamos lá. No ano 167, mais ou menos, dezembro de 167, vou trazer para hoje, e o pico total em 168, Antíoco Epifânio, um governador grego, causou algo terrível no templo em Jerusalém. Ele invadiu com suas tropas, subjugou os judeus naquele templo, invadiu o templo do Senhor e causou o abominável da desolação. Nesse tempo o povo já sabia o que era. É que ele fala aí, o abominável da desolação. O que é que ele fez? Antíoco Epifânio no ano 168. O que é que ele fez? Ele invadiu, entrou no templo, subjugou os judeus com suas tropas. Entrou no templo, você vê essa história em 1º e 2º Macabeus. Está na enciclopédia judaica ou nas bíblias católicas, que as nossas bíblias, eu tenho até ela aqui, Bíblia de Jerusalém. Eu tenho uma média de 6 bíblias. Tenho a Bíblia de Jerusalém, King James, João Ferreira Almeida atualizada, revisada, Nova Versão Internacional, e é bom para a gente estudar. Mas esses livros que colocaram aí apócrifo na Bíblia de Jerusalém. Tem também, olha, tem um aqui também, King James, que eu uso também. Tem o João Ferreira, tem vários. Aí diz, mas esses livros apócrifos aí, não, vamos lá. 1º e 2º Macabeus são reais, que está nas Bíblias Católicas. São reais. Não é inspirado, não é um livro inspirado. A 1ª Macabeu e 2ª Macabeu não é um livro inspirado, não, é uma história. É história real, está na enciclopédia judaica, você encontra. 1ª e 2ª Macabeu é real, é uma história real que aconteceu ali. Pode entrar na internet e procurar, é uma história real que aconteceu. Judas Macabeus é o nome dele. É a revolta do povo defensor da sua Torá. Antíoco Epifânio invadiu e dominou Jerusalém e começou a brigar o povo. Vai ser um povo único, uma religião única. Acabe com esse negócio de guardar essa lei daí, viu? Profanaram o sábado, profanaram todas as coisas da religiosidade deles, sacrifício, tudo acabe. Ele entrou dentro do templo do Senhor. Ele entrou dentro do templo, invadiu o templo do Senhor. E o que é que ele fez? Colocou lá uma estátua de Zeus, grego. Para os romanos é Júpiter, Deus Sol.
Ele invadiu e colocou dentro do templo essa imagem. E no altar de sacrifício ao Senhor, ele começou a sacrificar animais impuros, como o porco. E pegar o sangue e excrementos e aspergir pelo templo, velho. Que coisa terrível. Muitos falam sem saber. Isso nesse dia foi conhecido como abominável da desolação. Que ele causou esse sacrilégio terrível dentro do templo do Senhor. Colocou uma imagem de um Deus pagão dentro do templo. Depois sacrificou no altar onde sacrificaram os cordeiros para o Senhor. Sacrificou porcos. E pegou o sangue e aspergia pelo templo com excrementos. Barbarizou e profanou o templo. Veja que terrível. Muitas pessoas falam e não sabem. Aí nesse dia ficou conhecido como abominável da desolação. Eu até escrevi aqui para a gente ver. Aí no significado, separando, pegando esse nome, abominável da desolação. Nesse dia foi considerado, nesse dia entre as pessoas, deram esse nome, né? Devido a essa profanação que este, vamos poder assim dizer, agente do inimigo causou, essa blasfêmia que ele causou dentro do templo do Senhor. Aí você pode ver aqui, pegando a tradução, o sentido, o significado desse nome. Abominável da desolação. Se a gente for pegar esse nome e separar em dois pedaços. Abominar, no dicionário. Abominar, sentir horror. Detestar, aborrecer. Desolar, devastar, arruinar, assolar. Tornar triste, melancólico, ao extremo. Afligir, desgraça. Tudo isso ele causou dentro do templo do Senhor. Mas quando o Senhor falou nisso, quando verem a abominável da desolação, quem leu entenda, nesse tempo já tinha acontecido. Todo mundo já sabia que foi no ano 168 a.C. Antes dele. Mais ou menos, se a gente fosse fazer um cálculo desse tempo que ele falou nisso, até essa época já tinha se passado 200 anos. Então, se ele estava falando nisso, que quando vissem isso, algo que já tinha se passado 200 anos antes, quando verem isso, quem leu entenda. O que ele quer falar com isso? Quando você vai estudar em profecia e se aprofundar mais, ele queria estar falando para os tempos do fim. Tinha coisas que ele falou que iria acontecer logo após ele partiu, aí começou passo a passo. Passo a passo vinha acontecendo. E até hoje, cada vez mais fotos, falsos profetas estão aí por todo canto. O evangelho de Cristo está sendo diluído, destruído. A apostasia, o povo está trocando o nome de Cristo por outras coisas. Por amuletos. Está cada vez pior. A violência, o amor se esfriando cada vez pior. Está no auge. Agora, tem um sinal. Tinha um sinal em específico. Tem coisas aí que ainda não se cumpriu tudo. Está faltando cumprir. Mas quando ele disse abominável da desolação, quer dizer que alguém vai praticar algo desse tipo ou parecido nos tempos do fim. Mas como? Aí eu comecei a pesquisar, aí descobri. Mas para causar algo para alguém, se esse homem entrou dentro do templo de Deus e praticou abominações desse tipo dentro do templo dele, Antíoco Epifânio, quando você lê as escrituras, você vê que aí a gente vai estudar mais à frente. Então quer dizer que o inimigo do povo de Deus, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, o anticristo, fará algo desse tipo, ou pior, ou semelhante a isso no fim dos tempos. Mas cadê o templo que não existe mais? Que só existe uma parede. Cadê o templo que não existe mais? Aí eu fui pesquisar e fui estudar e descobri uma coisa que já falava assim, mas nunca dei atenção. Mas quando eu passei a estudar, olhar, observei, minha gente, está bem próximo, os judeus. Uma parte deles é criticado por algumas outras, mas uma parte vem lutando para construir outro templo. E está muito próximo de conseguir. De construir um templo semelhante àqueles outros. Tem projeto, marquete, tem tudo. Eu comecei a pesquisar e vi. Tem marquete, projetozinho, tudo certo. Para construir o terceiro templo. No Monte Moriá. No mesmo local da localização dos outros. Da mesma localização do outro templo, que foi destruído no ano 70. No mesmo localzinho. No mesmo local. Querem construir no mesmo canto. Aí essa comunidade estava até pedindo ajuda dos adeptos para fazer doações para conseguir. Vai custar não sei quantos milhões para construir, que está muito próximo.
Eu pesquisando agora, está muito próximo de alcançar o objetivo. Tem maquete, tem tudo, para fazer o templo de todo jeito. É claro, tem uma parte que critica, mas essa outra parte que está para construir está muito próximo de conseguir. Aí você fica observando, aí as profecias tudo se fecha. Aí eu botei até o nome aqui, ó. Agora, querem construir o terceiro templo, porque o primeiro templo de Salomão foi destruído pelos babilônicos. O segundo foi no ano 70. E o terceiro agora eles querem construir no Monte Moriá, onde era a localização do outro. Mas sim, aí depois que alcançar a quantia que está próxima, o que é que falta? Tem um problema diplomático e religioso. Nesse monte, agora, está uma mesquita, Al-Aqsa. É uma mesquita dos muçulmanos. Al-Aqsa, a maior de Jerusalém. O terceiro local sagrado dos muçulmanos. E eles não querem que eles construam. Há tempo que eles querem construir. Mas eles não querem. Mas pelas profecias vai chegar o dia que uma pessoa, ele, o anticristo, vai fazer o acordo e vai construir esse templo. Quando, minha gente, vocês verem sendo construído, que o acordo que for permitido a construção de um templo nesse local, preste atenção, nesse local for construído o templo, começar a ser construído, pode se preparar. Aí há uma semana, a semana de Daniel, a semana tem 7 dias. Na profecia bíblica, cada dia é um ano. Quer dizer, olha lá, 7 dias, uma semana tem 7 dias, então cada dia é um ano. Então, 7 dias, 7 anos. E aí? 7 anos é onde ele vai fazer o acordo, vai se ostentar como Deus. Você se lembra que a gente leu? Eu vou aqui para, rapidinho, eu vou aqui para 2 Tessalonicenses, que eu falei no capítulo passado. Você se lembra que eu li aqui no 2 Tessalonicenses, capítulo passado, o que é que a gente falou, as características dele? Você se encaixa perfeitamente aí, ó. Vejam só essas passagens. Vamos ler aqui. Aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2. Aqui, ó. 2. Vamos ler de novo. Capítulo 2. Todos 2. Vamos ler. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que vosso modo de crer seja influenciados, nem fiquem amedrontados por causa de profecia, palavra ou carta atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Ele falando do tempo dele. Não vos deixe enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e que se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E aí? Onde é esse santuário? Onde é esse santuário? É em Roma? É nos Estados Unidos? É no Brasil? É na Europa? É na Itália? Onde é? O ponto central de todas as escrituras, das profecias finais, do exército de Gog, do rei Gog, de Magog, e de toda a profecia que vamos ver, é Jerusalém. O ponto de destruição, secar Jerusalém para dizimar Jerusalém. Ali é o ponto. Quando você lê essas profecias, o abominável da desolação terá que ter um outro templo para que o anticristo se assente no trono de Deus, se achando como Deus, e cause um sacrilégio daquele mesmo nível ou pior no templo. Em um templo. Esse templo ainda não foi construído, mas está muito próximo de ser construído. Aí você vem aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5. Vejam só. 1 Tessalonicenses 5. Caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, não é necessário que eu vos escreva, pois vós mesmos está bem informados do que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, de repente. Quando vos afirmareis paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Você já deve ter ouvido falar das profecias dos 7 anos, como a gente viu.
O Daniel fala, isso aí é um estudo que a gente vai fazer lá mais para frente, para a gente entender essa parte da semana. Ele vem, vai fazer um acordo de uma semana, e no meio da semana fará cessar o sacrifício. Aí vocês veem claramente, cada dia é equivalente a um ano, então 7 anos. Uma semana tem 7 dias, 7 anos. No meio da semana, os 3 anos e meio. Quando disserem, quando ele aparecer aí, ó, quem estiver aqui ainda e ver, o ponto-chave é a construção do templo. Quando vocês verem esse templo sendo reconstruído, que eles lá entrar em paz a ponto de permitir que seja construído um templo ali, naquele ponto, começar a ser construído um templo naquele local, e ele vai se passar pelo Messias e vai arrastar muita gente vai acreditar nele, muita gente vai acreditar, ele vai aparecer, muita gente vai crer nele, e vai ser adorado, e vai causar algo tão terrível, um sacrilégio tão terrível como essa comparação que o Senhor fez a algo passado. Quando ele surgir, quem estiver aqui ainda na terra e ouvir falar, agora sim, houve paz, porque desde que o mundo é mundo, aquela região ali vive em guerra. Desde que o mundo é mundo, vive em guerra. E chegar o dia de dizer, agora sim temos paz. Agora sim sossegou. Até que fim apareceu o homem que trouxe a solução para os nossos problemas. Até que fim. 3 anos e meio. Depois disso, os judeus vão reconhecê-lo. Vai saber quem ele é de fato. E aí lá, bota a unha para fora. E aí, minha gente, os 3 anos e meio, os últimos, aí é que vai ser agonia em toda a terra. Aí vai ser agonia mesmo. Aflição. Aí é quando ele virá com seus exércitos. Isso. Esse ponto eu vou tocar mais à frente. Senão vai ficar muita coisa. Vai terminar se confundindo. E depois ele virá com seus exércitos. Que vamos ver mais à frente. Senão vai ficar, como eu disse, vai ficar muita coisa na nossa cabeça. E vai terminar se confundindo. E vai tentar destruir Jerusalém. Mas aí é quando virá o Senhor, e com o sopro de sua boca, como a própria Escritura diz, o destruirá. Agora, a gente tem que identificar, a gente quando lê esse capítulo e outros que vamos ver, é uma ligação. Um precisa do outro. Um precisa do outro. Porque se você tentar... Hoje eu fazendo estudos, eu vi muitas profecias. Tem umas que diz, como eu já disse, uma diz que o arrebatamento vai ser antes. Outros dizem que vai ser depois da tribulação. Uma coisa é certa, é uma coisa que eu sempre digo às pessoas, olha só. Ficam brigando em torno disso. Ah, o arrebatamento é secreto. Não, não é secreto. É isso, não, não é aquilo, olha. Ame a Deus acima de todas as coisas. Ame ao seu próximo de todo o coração. Ande em retidão. Se afaste do mal. Pratique a justiça. Vista o nu quando vê. Mate a fome do faminto. Ame uns aos outros, como Jesus nos amou. Vive em retidão. E tenha certeza que o arrebatamento acontecerá. O Senhor vem mandar os seus anjos para recolher os seus da terra. Que seja antes, que seja depois. Muitos ficam brigando uns com os outros. Não façam a vontade do inimigo, que é isso que eles querem. A gente está se matando por causa disso e daquilo. Não. Está certo. Está certo, irmão. O seu ponto de vista é esse. Está certo, meu irmão. O ponto de vista é esse. Agora, uma coisa a gente concorda. Uma coisa as teologias concordam. O arrebatamento. Ou que seja antes, ou que seja depois da agonia. Ou que seja antes, ou que seja depois. Uma coisa é certa, vai haver. O Senhor vem buscar os seus. Vem buscar. Ou antes ou depois. Isso nós sabemos. Aí não adianta estar com essa briga de dizer antes e depois. Esse assunto eu trouxe aqui para estudar com vocês, para a gente dividir, a gente observar os pontos de vista de certas coisas da Bíblia. Como eu li esse capítulo 24. Teve coisas que começou automaticamente. Quando o Senhor voltou para o céu, aí começou a acontecer, passo a passo. As perseguições, as mortes, pedra sobre pedra do ano 70, terremotos já se iniciou. Hoje está com muito mais força, fomes. Hoje está muito pior, cada vez está pior a fome. Pestes, já tinha, hoje está pior, cada vez pior. Está chegando, você pode ver chegando quase no auge. É doença uma por cima da outra. Um mosquito da dengue era dengue, de chikungunya, zika, síndrome de Labambarré. Agora já vem uma nova que é atribuída a ela.
É um monte. Fora que teve ebola, tem a AIDS, tem o câncer e várias outras doenças cada vez piores. Está no pico, cada vez mais e mais e mais. O abominável da desolação que a gente viu que foi nos tempos de Antíoco Epifânio, que causou profanação no templo, que vai aparecer aquele que causará no templo do Senhor, que se passará, que vai se passar, se autotitular como se fosse Deus no templo do Senhor no fim dos tempos. Quando o templo for reconstruído, que já é uma ideia, pesquise no grupo, você vê que eles querem reconstruir, está próximo disso. E ele vai se assentar dentro do trono de Deus, se ostentando-se como se fosse Deus, fará um acordo e causará algo tão terrível como a gente vê pelas Escrituras, que com certeza deve ser na metade dos tempos da semana. Ele causará algo tão terrível, tão profano, como o outro causou naqueles anos 168 a.C. Ele causará também. E a gente vê que está bem próximo do ciclo, está bem próximo de tudo se fechar. Mas a gente tem que prestar atenção. Não está olhando para o Brasil, não. Olhar para lá, olhar para Israel. O que é que está acontecendo ali em Jerusalém? Ou naqueles países, Síria, naqueles países do Oriente Médio. O que é que está acontecendo aí? O que é que está acontecendo naqueles pontos todos? Observem, analise, olhem o que é que está acontecendo ali. Vamos voltar nosso olho para o centro da terra. Onde é o centro da terra? Jerusalém. Ali é o centro. Vou encerrando aqui o vídeo, porque senão fica muita coisa, né? A gente termina, isso é um assunto que se fosse falar é para o dia todo. Mas aí termina confundindo nosso cérebro e a gente termina não entendendo. Nos próximos vídeos eu vou falando mais outras partes, pegando outras partes que falam dos dias da... Agora vamos, nesse próximo vídeo, eu vou passar agora para os profetas. O que os profetas falavam desse dia? Como Ezequiel, Isaías, Zacarias. O que é que eles falam? Eles também falavam desse dia? Pronto, vamos para lá. Nos próximos vídeos eu vou para lá e a gente vai juntando as partes, uma parte ali, um pouco ali, juntando. E no final, já para o final, vamos ver de onde ele vai surgir. Aí tem surpresas aqui para vocês. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima. Amém.